bem-vindos a mais um devocional sobre as características do Espírito Santo. E hoje é o dia 9 e nós vamos falar da 9ª característica aí desse Espírito maravilhoso. E é engraçado porque 9 é o número do Espírito. Quando você vai olhar na numerologia bíblica, 9 é o número do Espírito. 9 dons, 9 frutos, um fruto, mas que tem 9 manifestações. Então, 9 é um capítulo interessante. E quando nós vamos ver no capítulo 9 de Atos, nós vamos ver sobre Saulo, a conversão de Saulo. Esse capítulo que é conhecido, é famoso, porque Saulo era um perseguidor dos cristãos. Saulo tinha prazer, tanto que nos capítulos anteriores nós vimos ali Saulo consentindo, tendo prazer na morte de Estevão. E logo depois disso, ele perseguindo os cristãos de propósito. Ele emitia cartas, pegava decretos para poder matar os cristãos, prender os cristãos, aprisionar os cristãos. Então, Paulo ele era ruim de coração. E aí, quando ele pega cartas para poder prender os cristãos no meio do caminho, do famoso caminho de Damasco, lá em Atos 9, o próprio Deus, ele aparece a ele e fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? Jesus ali. Só que Saulo, ele já conhecia um pouco de Jesus, ou pelo menos de ouvir falar. Ele acabou de ver um cara morrendo por amor a Jesus, porque ele responde: quem és tu, Senhor? Como é que ele sabia que era Deus que estava falando, que era Jesus que estava falando? Ele responde: quem és tu, Senhor? E ali ele tem um encontro com o Senhor. Nós conhecemos a história. E a característica do Espírito Santo que eu vejo nesse capítulo é que é o Espírito que convence. Gente, pensa, a pessoa é perseguidora dos cristãos. E no momento, ele começa agora a ser aquele que vai ser o perseguido. Ele começa a ser aquele que vai ser apaixonado por Jesus. O que aconteceu ali, gente? O Espírito que convence entrou em cena. Em João capítulo 16, versículo 7 e 8, diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nosso papel é pregar para as pessoas, é mostrarmos o Evangelho, mas você nunca vai convencer ninguém. É o Espírito Santo quem convence. E neste momento aqui, o Espírito que convence entrou em cena e convenceu Saulo a respeito do amor daquele Cristo que ele tanto perseguia, dos seguidores de Cristo que ele tanto perseguia. Saulo, ele fica cego ali naquele momento, e por 3 dias ele não quer comer, ele faz jejum e ele fica ali em consagração, por assim dizer. E aí o que acontece? O próprio Ananias recebe uma palavra do Senhor, fala: vai lá falar de Saulo. Não, mas ele está matando todo mundo, ele vai me matar também. E Deus fala, e eu acho esse texto sensacional, versículo 15, mas o Senhor disse a Ananias: vai, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis. Então Saulo ali foi convencido pelo Espírito Santo. Então, querido, eu não sei quem da sua família, ou da sua parentela, ou do seu círculo de amizades que ainda não conhece Jesus. O seu papel é falar, o seu papel é ele apresentar o Senhor, mas não se preocupe, é o Espírito Santo quem convence. E da mesma forma nós, que já nascemos de novo, precisamos ser convencidos por ele tantas vezes. Sermos convencidos que aquilo que a gente estava fazendo, que para nós era normal, agora não pode ser normal mais, porque aquilo desagrada o coração do Senhor. Então deixe esse Espírito que convencer você todos os dias do pecado, da justiça e do juízo, mostrar o caminho correto, te direcionar, te fazer voltar para o centro da vontade de Deus, porque Ele nos convence. E quando Ele nos convence, querido, só nos resta nos render. Quando eu falo para você assim, você está sendo orgulhoso, você fala: quem ela acha que ela é? Agora, quando o Espírito Santo fala, sopra lá no mais íntimo do seu ser: ei, você está sendo orgulhoso, ei, não faça isso, não vá por este caminho, não faça tal coisa, não fale tal coisa. Não tem como a gente fazer outra coisa a não ser nos render. Ele sabe de todas as coisas, é Ele que governa a nossa vida. E esse Espírito que convenceu Saulo, o maior perseguidor da igreja, a se tornar o maior anunciador da mensagem de Cristo. Que Ele possa te convencer aí, não só do pecado, da justiça e do juízo, mas dos sonhos do Senhor para a sua vida, e que você possa andar à altura de todos os planos que esse Espírito que convence tem para você. Deus te abençoe
Até amanhã, o nosso mais um devocional aí sobre as características do Espírito Santo no livro de Atos. Nos vemos lá. Deus te abençoe.